Vamos analisar o seguinte. Eu coloco aqui o que Nicodemos entendeu dos milagres. Ele entendeu tudo errado. Vamos entender o texto. Ele entendeu que os milagres de Jesus seriam milagres operados para ele implantar o reino político. Porque os judeus falavam que o Messias haveria de vir e haveria de implantar o reino o quê? Um reino político. Destruir as nações opressoras, destruir o mal e implantar um novo reino. Quem fosse fiel, quem fosse judeu de origem, de sangue, entraria no reino. Era o reino escatológico de Isaías. Era pela espada. Olha a ideia de Nicodemos. Olha a ideia de Nicodemos. Ele tinha um conceito, mas o conceito dele era errado. Aí o Senhor Jesus, ele vai desfazer esse conceito de Nicodemos. Jesus não fazia milagres. Os milagres de Jesus eram sinais para confirmar o lado messiânico dele. Os milagres de Jesus não eram para tornar ele poderoso, famoso. Era para mostrar que ele fora enviado por Deus. Mas Nicodemos não entendeu isso. Não entendeu isso. Aí observem bem que ele diz: mas como pode ser isso? Jesus cria um emblema, um aspecto enigmático que mexe com a mente de Nicodemos. E Nicodemos não vai compreender isso aqui, que nós vamos já falar. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí ele vai falar do nascimento natural. E Jesus está falando de outro nascimento. Quantos nascimentos nós temos aí? Vamos lá, bem forte. Quantos nascimentos nós temos aqui? 2. Quais são os 2 nascimentos aí que ele está falando? O natural. Só que Nicodemos nunca tinha ouvido falar do nascimento espiritual. Ele sabia do nascimento pelo proselitismo, pelo rito judaico, mas ele não sabia do nascimento espiritual. Isso é muito interessante. Observem bem. Vamos lá, coloca o versículo que se segue. Olha aí. Jesus respondeu: na verdade te digo, sim, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer do quê? Aqui Jesus já está descrevendo o que é o novo nascimento, irmão. Olha aqui, o início da vida. E ele usa 2 palavrinhas. Se der para marcar aí, Jorge, marca. A palavra água e a palavra o quê? Espírito. Vamos lá. A palavra água e a palavra... O que os senhores e as senhoras entendem sobre a palavra água nesse texto? Batismo de quem? Batismo. O irmão está falando aqui. Batismo. Ele acertou. Ele está falando que é um batismo nas águas. É correto. Mas que batismo nas águas era esse aí? Não. Jesus não tinha morrido ainda. Então como era que era para batizar? Que batismo seria esse? Tu acertou a primeira, de João Batista. Ele estava dando ênfase que as pessoas que queriam entrar no reino messiânico, o primeiro sinal a dar publicamente era o batismo de João Batista. Não era o batismo cristão. Porque o batismo cristão, ele vai dar ênfase à morte e à ressurreição de Cristo. Mas ele diz: quem não nascer da água. Alguns estudiosos querem dizer que aí é a palavra, mas não está falando disso. Não é bom aplicar esse texto aí, essa expressão, a palavra. Depois vem do Espírito. Agora é que começa. Ele vai passar pelo batismo e o Espírito de Deus vai gerar um novo espírito transformado na vida do homem para ele ser uma nova criatura. Agora observem bem. Quem não nascer da água e do Espírito, olha lá, não pode entrar onde? Eu pergunto, Nicodemos conhecia a teologia do reino? Sim ou não? Ele sabia que tinha um reino? Sabia. E Israel aguardava o reino ou não aguardava? Lá em Atos 1, 6, 7, os discípulos perguntaram: será esse o tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? Só que novamente eles não compreendiam. Olha aí. Restaurarás neste tempo o reino de Israel? Nicodemos não estava errado num bocado de coisa,
Só que ele estava entendendo muita coisa errada. Ele entendia que para entrar no reino tinha que ser judeu, para entrar no reino tinha que ter toda aquela estrutura religiosa, toda aquela cerimônia, mas ele não ouvia falar dessa estrutura do Espírito Santo, porque olha para cá, irmão, o que dinamiza a vida de crente é só o Espírito Santo, meus irmãos. Quem tem a presença do Espírito Santo na vida? Se o Espírito Santo não te dinamizar, não te dar alegria, tu vai fazer o quê? É por isso que Jesus disse, tem que nascer da água e do Espírito. Nicodemos entendia tudo isso aí, o reino escatológico, a restauração, a derrota dos inimigos. Quando você vai para Lucas, você vai ver as orações. És tu que vai derrotar tudo, és tu que vai reinar. Os nossos inimigos estão derrotados. Só que Jesus tira toda essa teologia deles. E ele derruba aí. Nicodemos, tu queres entrar no meu reino, tem que nascer de novo. Vamos lá, coloca o outro verso que segue. Tá, vamos encerrar para seguir aqui no texto. Vamos lá no slide. E disse-lhes... Não, aí é Atos. Isso. Na verdade... Assim, aí agora, vamos lá. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Muito bem. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é... Vamos lá, vamos pegar essa palavrinha carne, marca ela aí, Jorge. A palavra carne que é repetida 2 vezes. A Bíblia diz em Gênesis 1 que o fruto é segundo a sua espécie. Em Romanos 8:8, a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa palavra carne, ela tem 2 sentidos. Carne aí é a vida biológica, é a vida que começa a vida natural. Quando uma criancinha nasce, ela já nasce em quê? Na carne. Sim ou não? Ela não tem um corpo? E o corpo vem de quem? O corpo vem de Deus. Mas quando qualquer ser humano nasce, ele já nasce também com outra natureza. Qual é a natureza? A pecaminosa. Essa pecaminosa é a natureza afastada de Deus. Qualquer pessoa que começa a vida, o início na vida nesta terra, ele começa com dois sentidos de nascer. Ele nasce naturalmente, mas ele nasce também carnalmente. Ele nasce no sentido carnal. Então, para os irmãos entenderem isso aqui, essa palavra carne, ela está dando essas 2 ideias. A carne, quando nasce aquele meninozinho bem bonitinho, aquela criancinha que tu beija, é um fruto de Deus, sim ou não? Mas aquela criancinha que ela nasce tão bela, tão perfeita, ela também, ainda que não tenha pecado em potencial, mas ela já vem com a natureza pecaminosa. Ela já tem a tendência pecaminosa. E aí você pode observar que aí você tem a palavra carne. Agora, observe que ele vai mudar. Ele diz, mas o que é nascido do... Agora aí está a diferença. Aqui está a diferença. Hoje um irmão me ligou, eu ia chegando de viagem, e o irmão mandou uma mensagem para mim. Pastor Zé, eu estava lendo aqui o livro e lendo o texto seu, eu não entendi por que tem Espírito com letra maiúscula, olha aí, e o Espírito com letra minúscula. Quem quer aí ajudar? Porque tem gente que analisa a Bíblia, estuda, e eu acho vantagem nisso, são nos detalhes que as pessoas analisam a Bíblia. Nós temos aí o Espírito, olha, o que é nascido da carne é carne, no nascimento natural, já vem em pecado, mas o que é nascido do, é o quê? Vai. Isso. O outro Senhor normal. E nesse caso aí, por que nós temos a palavra Espírito com letra maiúscula e Espírito com letra minúscula? Maiúscula é o Espírito Santo. Agora preste bem atenção. É o Espírito de Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, esse Espírito é o Espírito Santo. Ele traz para nós a vida espiritual dinamizada. Vocês entenderam agora? Ou seja, só quem pode nos dar uma vida que vem do céu é o Espírito. Por isso que ele diz, o que é espiritual é espiritual. Esse é o sentido. Então João, ele está falando isso aqui para nós. Vamos lá, próximo.